Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí, bem-vindos de volta ao nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, como falamos sempre, conectando planejamento, negócios, tecnologia e inovação de forma digital. E para a gente fazer a abertura oficial aqui do primeiro painel, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre digitalização da logística do transporte, eu gostaria de chamar aqui o Patrick Rocha, que será o host desse painel e vai estar interagindo com vocês, tanto com o Rodrigo Calderaro, tanto com o Diego Lopes e também com o Will Tenir. Então, Patrick, seja muito bem-vindo aqui ao nosso S&OP Summit. Gostaria de passar a palavra para vocês, para você estar atuando aí e estar mediando aí esse painel tão importante para a gente. Ô Dilson, obrigado pelo convite. Primeiramente, super parabéns aí por esse grande evento aí que você está fazendo, ainda, né, de forma online. Acho que é super importante a gente estar conseguindo divulgar um pouco do conhecimento que a gente tem aí ao longo dessa jornada. Então, parabéns para todos vocês aqui que organizaram. E para a gente começar aqui hoje, um pouquinho do evento, tenho três grandes profissionais executivos do setor, Rodrigo Calderaro, Diego Flores e Will Tenir, fundador da Cargo. Eu vou deixar que eles se apresentem. Pessoal, vamos cumprir o tempo aqui, é como as entregas que vocês fazem sempre on time. Vou dar um minutinho para que cada um de vocês se apresentem, para que aí sim a gente comece o nosso painel, o primeiro painel do dia, uma responsabilidade super grande aqui, né, de começar esse evento. Então a gente tem que começar com uma energia grande aqui entre todos vocês. Então vamos lá, vou passar a palavra aqui para o Diego, depois o Rodrigo e o Tenir. Diego, um minutinho aí, se apresenta para a gente começar o debate. Obrigado. Grande responsa, né, Patrick, time aí. Muito prazer, Diego Flores, sou diretor de logística do Grupo Panvel. Estou há 6 anos junto desse grupo e é uma honra aqui poder estar participando desse painel aí com esse grupo tão seleto aí, Patrick, Calderaro e o Tenir aí. Obrigado, Rodilson, também pelo convite e que tenhamos todos um excelente painel aí. Obrigado, Diego. Rodrigo, é com você. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Me apresento rapidamente. Eu sou diretor de logística hoje da Shopee, né? Tenho passagens pela Amazon Mercado Livre e também pelo provedor logístico Penske, e aí com grande foco no e-commerce nos últimos anos na minha carreira. Obrigado, Rodrigo. Bela apresentação. Vamos lá, Tenir, com você agora. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, me chamo Tenir. Já estou no transporte, já tenho um bocadinho de tempo, já metade da vida aí. Comecei moleque, né, nessa área, passei por renomadas empresas do setor, até que em 2011 eu decidi fundar meu primeiro projeto. E quando eu tive o primeiro contato com o varejo, foi onde eu identifiquei a necessidade, de fato, de aprimorar a tecnologia, de colocar tecnologia em todo esse fluxo. Então, os grandes players de hoje, né, as principais logtechs hoje, acho que elas inspiraram muita gente. Eu fui um deles e a gente acabou criando a Cargo aí justamente para oferecer soluções aí com capilaridade, com performance, com visibilidade e segurança. E a partir daí a gente tem buscado essa expansão em doses homeopáticas, aproximando aí, conhecendo, entendendo a necessidade de cada um dos clientes, colocando toda a nossa experiência aí de vivência em todos esses anos no setor e aproveitando a tecnologia que a gente foi aplicando dentro desse fluxo para a gente poder desenvolver essas soluções. Maravilhoso, Tenir, muito bom. Bom, pessoal, diante dessa apresentação aqui dos três painelistas aqui, eu como host tenho algumas perguntas especiais aqui para fazer para cada um deles, mas prometo para vocês que a gente não vai falar sobre carro voador, sobre carro autônomo, sobre entrega de drone. A gente vai falar sobre a realidade, sobre o que realmente acontece hoje aqui, seja no Brasil ou mesmo fora, em outros países, né? Vamos falar do que realmente está acontecendo e tentar dividir com nossa audiência aqui essas percepções. E acho que, antes de falar de tecnologia, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, e essa primeira pergunta ela está muito mais baseada em pessoas do que necessariamente em tecnologia, né? E eu vou colocar para o Diego. O Diego tem, a gente já se conhece há algum tempo, eu sei que o Diego tem uma operação muito grande da Panvel, né? Uma grande operação de distribuição e entrega de farmacêuticos e correlatos aí, das farmácias do grupo. Diego, conta pra gente aqui um pouquinho, você deve ter um time aí de centenas de pessoas, mas
Antes da gente falar um pouco sobre tecnologia, sobre IoT, sobre inteligência artificial, vamos falar sobre pessoas, né? Para você, assim, diante de toda essa transformação que vem acontecendo nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, mas principalmente que o Covid acelerou muito, qual que é o papel do gestor em liderar esses times, de fazer com que esses times tenham uma alta performance e, paralelamente, ter uma tecnologia que possa ajudá-lo, né? Como aterrissar, principalmente os mais jovens, e falar assim, cara, calma aí, o mundo não vive só de tecnologia, a gente precisa também de pessoas para que as coisas funcionem. Como é que está o teu papel hoje como diretor aí dentro desse grupo? Excelente pergunta aí, Patrick. A gente costuma dizer muito aqui na Panvel, né, que o gestor ele é o pilar fundamental de todo esse processo, né? A tecnologia ela é importante, sem dúvida, mas se o gestor não estiver integrado com a empresa, com a estratégia, com as pessoas, né, nada, por melhor que seja a tecnologia, ela não vai funcionar. Porque a gente trabalha muito na questão aqui na Panvel, que é a nossa empresa ela é omni, né? Então, se o gestor não conseguir levar lá para a loja que o nosso e-commerce ele é importante para a companhia, se a loja não comprar esta ideia, de nada toda essa estratégia ela vai funcionar, né? Por mais que tenha um aplicativo muito bom, a gente tem um aplicativo aqui na Panvel que hoje a gente está falando aí em milhões de usuários, né, conectados, né? A gente tem uma entrega de última milha que hoje faz 40% das entregas em até 1 hora. Então, o gestor ele tem papel fundamental em toda essa integração, né? É ele que tem que disseminar essa ideia, é ele que tem que acompanhar esse dia a dia das nossas operações, né? Legal. Bom, então aí só mostra, né, pessoal, o quanto não é somente tecnologia, né? O quanto a gente também tem que estar olhando as pessoas, olhando os nossos times e como é que a gente pode prepará-los para que um dia eles possam assumir cargos executivos, cargos de diretoria, como temos 3 grandes diretores aqui. Não sei se o Rodrigo ou o Itenir querem complementar com alguma coisa aí, fiquem à vontade, senão a gente passa para uma próxima pergunta. Cara, eu acho que assim, isso começa desde da prospecção, né, de candidatos para serem integrados aos times, vinculados à cultura da empresa, ao DNA, né? E aí você vai formando um time meio que homogêneo de uma certa forma para estar conectado à cultura e depois agregando com a parte técnica diferenciada. Então, a formação das pessoas, ela nasce lá na contratação, né? Alinhar esse perfil ao DNA das empresas, né? Isso, cara, é fundamental, assim. Corrigir esse desvio é muito difícil, né? Pessoas que não se adaptam à cultura, então isso é bem complicado. Então, acho que um ponto bem importante é estar conectado dentro da cultura, né? E aí trazer esse recurso para ser um diferencial técnico. Eu vou pegar ainda esse gancho da cultura e fazer essa pergunta aí para o Itenir. Itenir, hoje você é fundador e CEO da Cargo, né? A Cargo é uma startup também de crowdshipping. Como é que vocês hoje têm trabalhado essa questão de cultura, né? Porque muitas vezes a gente contrata profissionais que têm uma grande experiência em operadores logísticos tradicionais ou em transportadoras tradicionais, e aí você insere ele dentro de uma empresa 100% tecnológica, que é o caso da Cargo. Como equilibrar isso, né? Como é que está essa questão de cultura dentro da Cargo hoje? A Cargo ela ainda é uma estrutura enxuta nesse aspecto. Ela nasceu como um spin-off, então toda a validação dela, todo o teste dela foi dentro da Pronto Cargo, onde nós já operávamos aí com varejo, com a indústria, já tínhamos aí bases operacionais já espalhadas por todo o Brasil e também entregadores aí de todos os tipos de veículos. Então a gente já tinha esse conceito de operação, já tínhamos uma cultura e o que a gente queria era fazer essa digitalização. Então, quando ela nasceu, ela já nasceu com essa realidade e já entendendo que
fazer mais do mesmo já não era o suficiente. Então é difícil, né, naquele primeiro momento você buscar parceiros, players, executivos que estão já num nível de conhecimento de mercado ou até de estrutura de outras empresas para aventurar num projeto como esse. Então eu acabei trazendo, dando oportunidade para líderes da área, líderes de operação em ascensão, que estavam naquela vontade, vamos falar no tesão de aprender, de seguir num projeto diferente. Então, não somente eu quero subir degraus aqui, eu quero me aprimorar, não, eu quero entrar num projeto novo. Legal, o transporte está aí, a logística está aí, todo mundo já faz, mas eu quero conhecer algo diferenciado, eu quero surfar nessa nova onda. Então, eu fiz o contrário. Então, eu trouxe do nosso time, primeiramente, quem estava, né, nesse caminho, quem tinha esse interesse, quem estava com esse tesão de fazer algo diferente, que já correspondia na operação, que já correspondia na rotina administrativa, na rotina de tecnologia, e a gente foi aprimorando para esse cenário. O que o Rodrigo comentou, de fato, depois que você traz, não só na seleção, eu falo isso porque a gente trabalha com seleção do pessoal, mas também de entregadores, porque a gente trabalha num regime de demandas que a cada projeto que vai surgindo, a gente vai trabalhando e trazendo uma demanda maior de entregadores, né, de acordo com o perfil de cada um dos seus veículos. Então imagine que uma vez que você já trouxe, você não fez uma pré-seleção, você não fez uma análise de fato se ele tem esse perfil de atendimento, a cultura, se ele tem aderência à nossa cultura, à política de atendimento ao cliente, mudar isso depois que ele já tem 3, 4 meses dentro de casa, já não dá mais certo. Então, de fato, realmente é algo que quando a gente traz para dentro de casa, é o primeiro passo. É fazer esse trabalho, é apresentar toda a nossa política, qual que é a nossa cultura, de fato, quais são os nossos objetivos, o que a gente tem de solução, o que a gente tem de inovador para oferecer no mercado. Então, para o time que a gente está buscando agora de expansão, o que a gente está querendo trazer é justamente gente antenada em tecnologia, que isso é o principal. Hoje, nem todos os grandes executivos estão voltados para essa pivotagem. Pelo contrário, né, eu conheço o Rodrigo já que vem de operador logístico, né, tanto a gente tem de parceria com o Penske, com o Ceristics, né, outros operadores. Então, e você vê que você foi para um mercado do varejo que ele é totalmente digital. Então, ele te transforma, porque o céu é o limite no varejo, né? Então, gradativamente, você vai observando que quem não está quem não está preparado para essa pivotagem, ele vai ficar para trás, porque agora é uma sequência de evolução, né? Perfeito. Eu vou manter a pergunta ainda contigo. Você falou dessa evolução, né? E olhando o cenário hoje da Cargo e o cenário global, né? De uma forma geral, não só da empresa ao qual você representa aqui, mas como é que está uma questão, saindo um pouco da questão de pessoas, entrando mais na questão de tecnologia, né? Como melhorar o transporte com o uso de uma possível inteligência artificial? É um pouco clichê, às vezes, falar um pouco sobre isso, né? Porque como aplicar exatamente a inteligência artificial dentro das nossas operações nem não importa se é first, middle ou last mile, mas como é que você vê isso, seja em empresas tradicionais ou seja em empresas mais tecnológicas, como é que a inteligência artificial pode ajudar de alguma forma, seja na análise de dados, né, com um BI um pouco mais rápido, mais real-time, ou com uma solicitação de uma coleta mais rápida, ou arrumar um CD ou um fulfillment de uma forma um pouco mais produtiva. Como é que está isso dentro da tua visão? Na verdade, você fala, a inteligência artificial é algo muito abrangente hoje. Quando você fala dentro do nosso negócio, a gente já aplicou tecnologia, né? Você fala hoje de cenários de grandes players de tecnologia que são SaaS e oferecem soluções para transportadores e operadores. No caso, nós desenvolvemos isso dentro de casa para agregar valor dentro do nosso produto e serviço, que é o transporte. Essa é a nossa atividade real. Então, a gente agregou valor com tecnologia. Então, inicialmente, a gente foi parar onde? Na roteirização, na otimização de rota, buscando o menor caminho percorrido, né, buscando o menor tempo percorrido. Não bastasse isso, a gente tem que entender mapas de risco.
Então, isso tem um giro muito grande. Então, na área de gerenciamento de risco, por si só faz pesquisas de cadastro, consulta de motoristas, mas quando você fala de um mapeamento de risco, você precisa de uma solução que te permita trafegar, porque isso tem uma rotatividade muito grande para onde você está fazendo operação, quando você fala de distribuição urbana. Então, quando a gente decidiu criar esses algoritmos de otimização, a gente buscou também entender que operações recorrentes, elas podem ser transformadas para dar essa facilidade na operação. Então, hoje, quando você atende sob demanda, que ele sai com entregas específicas, é um cenário. Mas quando nós já atendemos clientes que são recorrentes, que nós já temos coletas diárias dentro do seu CD, que nós já temos operações aí de produtos que eles já são de abastecimento, isso facilita, porque automaticamente algumas rotas elas já são pré-gravadas. Então, o próprio motorista que ele já tem um hábito de alguns roteiros ele seguir um determinado caminho, automaticamente a rota ela já vai moldando de acordo com essa característica, né, de cada um dos usuários. Então, a gente abriu esse espaço dentro da plataforma. Nós não tínhamos essa possibilidade quando nós otimizávamos uma plataforma terceira integrada. Então, a gente teve que fazer essa lição de casa justamente para otimizar. Eu acho que esse foi o principal passo que nós demos para poder viabilizar as operações, para torná-las mais práticas. Porque, imagina, todo dia mais do mesmo e você obrigar o teu parceiro a fazer a leitura das entregas e sair montando rota, sair fazendo essa mesma rotina. Então, a gente foi preparando isso tanto na nossa operação, onde nós fazemos a expedição, quando nós fazemos o processo de cotação e retorno para o cliente e também para o entregador, que é o principal. Você vai fazer todo esse processo, mas nos bastidores, mas o principal é o entregador, ele faz o último passo. Sendo na primeira, na última, sendo numa grande distância, é o cara que está ali movimentando, levando a mercadoria no caminhãozinho, no furgão, é ele. Então a gente busca sempre soluções assertivas nesse aspecto. Perfeito. Acho que você tocou no quesito roteirização, né? Aí eu vou dar falar um pouquinho o que aconteceu semana passada comigo, muito rapidamente. Um fundo de investimento entrou em contato comigo querendo saber um pouco mais sobre roteirização. Porque há 10 anos atrás, roteirização era um bicho de 7 cabeças. A gente tinha poucos players no Brasil, ou até globais, e eram sistemas pesados, eram sistemas que demoravam para serem executados, né? Às vezes ficavam rodando a madrugada inteira para gerar as rotas do início da manhã. E eu acho que o avanço da tecnologia ou a inserção da inteligência artificial, ela pode facilitar muito bem isso, né? Existem hoje algoritmos capazes de fazer uma roteirização em poucos segundos, então acabou democratizando, vamos dizer assim, o uso dessas tecnologias. E aí a minha resposta final por esse fundo, que me consultou para entender um pouco sobre o cenário, é que sim, existe um oceano enorme para esse tipo de produto, né, para esse tipo de mercado, porque seja pequeno, médio ou grande, todo mundo está querendo hoje uma roteirização. Alguns grandes ainda não têm, e alguns pequenos já têm, né? Existe um contrapasso aí no momento, no cenário atual. E aí, falando sobre inteligência artificial, sobre IoT, acho que eu vou puxar o Calderaro aqui, já que está super plugado aí nos chineses, né, representando aqui a Shopee, e aí a tua relação ali, Rodrigo, com os chineses, né, o que você vê de IoT aí no transporte de carga? Você tem algum benchmark lá de fora dos asiáticos que eventualmente a gente ainda não conseguiu aplicar no Brasil ou que está em vias de uma aplicabilidade? Como é que você está enxergando esse cenário de IoT para o transporte de carga? Cara, eu vou partir. Eu acho que assim, né, primeiro, o polo tecnológico asiático é incrível, né? A gente aprende muito com o que tem lá e o diferencial é que lá já está pronto e a gente só tropicaliza aqui para as regras fiscais, né? Esse é um ponto, uma vantagem, eu diria, frente aos competidores. E em constante transformação. Eu acho que a roteirização é um desafio nacional. Todo dia a gente tem crescimento de áreas de risco, por exemplo. Então, cara, esse é um ponto importante. Mas eu parto para dizer que a inovação ela é diária, né? O que há na Ásia para cá, em termos de tecnologia, é esse desenvolvimento constante e contínuo, né? Como eles têm uma extensão
territorial talvez menos complicada que a nossa, em termos de infraestrutura, eles podem avançar aí de forma mais rápida com a tecnologia. Mas eu diria para vocês que, assim, olhando esse ponto e plugando um pouco no tema digitalização e logística 4.0, existem vários caminhos para a gente poder usar a tecnologia. Né? E até fiz algumas anotações de alguns temas bem interessantes aqui que a gente implantou. Né? Eu chamo de fluxo de order management, onde a gente conectou um control tower, né, uma torre de controle, um formato diferente, um formato de gestão do pedido. Né? Ao invés de ser o atendimento ao motorista no last mile ou no first mile, a gente monitora o pedido desde a sua geração da etiqueta, né, até a entrega. E aí você consegue, através desse monitoramento, trabalhar num modelo preditivo, ao invés do reativo. Lembrem bem aí, e o Tenir também, nas nossas épocas de provedor, a gente tinha um modelo reativo, né? A gente olhava os relatórios e entendeu o atraso para depois reagir. Hoje em dia, não. A gente sabe que houve um atraso na preparação do pacote na expedição. Beleza, vamos dizer assim, no seller. Cara, como é que a gente reage na cadeia para não gerar atraso no last mile? Então, a gente consegue, com esses inputs, com esses insights de monitoramento de cada etapa, reagir de uma forma mais rápida, evitando o atraso, ao invés de ser um modelo estatístico, né? Olha, eu tive um atraso na base de Recife. Cara, você já sabia que o pacote atrasou na coleta, ou que o line haul teve um delay na fiscalização. Como é que eu consigo reagir durante o percurso, né? Então, esse modelo preditivo é algo que compõe o que a gente chama de logística 4.0, né, através da criação de uma área muito importante, né, que a gente chama de Data Analytics. Né, esses caras que são, eu chamo de time da NASA, né, o time que fica ali através do Python, né, da linguagem R ali, trabalhando os insights, cara, e trazendo e provocando os gestores de operação. Antigamente a gente, cara, questionava o gestor da operação do porquê, e aí, de novo, modelo reativo. Hoje não, a gente traz o insight e aí faz o challenge, o desafio na operação para que ela reaja. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela veio para nos ajudar muito nisso. Importa muito esse monitoramento etapa por etapa, né, isso através de scans, né, realmente de bips ali, né, em cada etapa do pacote, mas também de montar uma estrutura que consolide tudo isso. Não adianta nada você ter uma Ferrari e ter pilotos de Fusquinha. Então, você precisa conectar todas essas etapas e fazer com que a estrutura realmente seja aderente a tudo isso. Né? Ou seja, novamente a gente volta na gestão das pessoas, né? Uma boa contratação, porque você tem uma Ferrari lá, uma belíssima torre de controle, mas se você não tiver as pessoas certas, no lugar certo, bem treinadas, você não vai ter a boa extração daqueles dados, né, e a boa execução. Então, super importante aí esse ponto, né, e eu acho que a gente está falando aqui de digitalização do nosso setor, e inovar no setor não necessariamente significa aplicar tecnologia, né, que fique muito claro aqui para os nossos ouvintes aqui, para quem está assistindo. Às vezes você muda uma parte do processo, você já inovou dentro da sua empresa. Algumas empresas, talvez com uma cultura um pouco mais antiga, acham que precisam imputar 100% de tecnologia dentro das suas operações, dentro dos seus departamentos, das suas unidades de negócio, e não é só isso a questão da inovação, né? Uma pequena mudança pode gerar enormes retornos. E aí, Diego, voltando aqui para você, que começou aqui, abriu o painel, ainda dentro disso tudo, né? A gente sabe que a gestão de produtos farmacêuticos ela é super complexa, né? Ela exige um grau, diferentemente da gente fazer uma entrega de um tênis, entregar um remédio é algo super complexo. Vocês já estão usando o RFID, por exemplo,
ou que tipo de nova tecnologia vocês fazem? Porque eu sei que existe um controle, né? Desde o momento que aquele produto, aquele remédio foi produzido, até que ele chegou no teu centro de distribuição, foi para uma farmácia, chegou na casa do consumidor, tem o controle desse lote, né, completo, porque é super sensível e algum problema de lote de produtos farmacêuticos. Como é que está esse controle do início ao final do teu processo de entrega? Bacana. Que é importante, né? A gente costuma dizer que o nosso serviço aqui, ele é uma soma, né, de muita qualidade na execução e informação, né? Acho que tem muito disso que tu falou agora, né, Patrick? Quando a gente fala de rastreabilidade de medicamento, por exemplo, é bem complexo. A gente sabe, a gente tem medicamentos de centavos até medicamento de muitos R$1.000, dá para se dizer assim. Então, e tu tem urgências diferentes, né? A gente falou, né, no nosso evento aí em São Paulo, a gente falou de personalização da entrega, né? O quão importante, qual é a diferença de eu entregar um medicamento para uma mãe que está com a criança em casa ardendo em febre e entregar um shampoo, né? Então, assim, existem necessidades e urgências diferentes, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da qualidade da execução e gestão da informação. A gente faz o rastreamento do produto desde o momento que ele chegou nos nossos CDs até a entrega lá no cliente pelo lote, e isso é uma gestão complexa, mas que ela necessita de muita informação, dado, e hoje, né, vamos pensar nas empresas, um dos maiores patrimônios da empresa, se não o maior, claro, eu estou tirando pessoas, é o dado, né? Qual é a importância do dado, né? Como que a gente trabalha o dado, como que o nosso CRM trabalha esse dado, né? Porque se a gente não fizer uma boa gestão dos nossos dados, a tendência é da gente estar entregando errado para a pessoa errada, né? Então a gente tem uma cobrança muito grande aqui na execução, na gestão desse processo, né? Desculpa, pessoal, estava no mute aqui, estava tomando uma água. Mas coisas que acontecem só para quem faz ao vivo, né? Mas vocês hoje já estão utilizando alguma coisa de RFID? Vocês já conseguiram ter alguma aplicação quanto a isso? Como é que está o dia a dia? Hoje a gente não utiliza RFID, a gente faz toda a gestão do processo, do controle de lote pelo coletor de dados, né? Então é tudo com radiofrequência, mas a gente não tem especificamente, né, RFID com portais, com mapeamento de geolocalização, né, dos produtos. A gente faz desde que o produto chega no nosso CD, ele tem a gestão do lote pelo controle de radiofrequência, mas não RFID. Legal. E Diego, você começou falando dentro do nosso painel aqui, logo cedo, que 40% das suas entregas você faz em até 1 hora, né? Hoje a gente vive um cenário super complexo, não só no Brasil, mas globalmente falando, né? O preço do combustível estourou aí, né? Cada dia a gente vê a bomba de combustível com um número maior. Como é que vocês trabalham esse equilíbrio? E aí acho que essa pergunta aqui vai para todo mundo, né? Como é que a gente consegue trabalhar o equilíbrio entre preço de frete e performance de entrega, né? Você tem alguma mágica aí que você possa contar para os nossos ouvintes para ajudar todo mundo, para que você continue, talvez, com a utilização de alguma tecnologia, de algum dado, uma rota eficiente, uma frota específica para determinados tipos de entrega? Como é que vocês estão equilibrando isso aí hoje? No nosso segmento é um pouco difícil, né, tu conseguir organizar rotas, né, porque, vamos lá, hoje o maior volume da nossa entrega, tô falando em 60% da nossa entrega, ela é na entrega rápida. Então, e a gente está trabalhando com entrega rápida até 1 hora, então tu não consegue, né, montar roteiros, exemplo, né, quando a gente pega Shopee, pega Mercado Livre, pega outros, assim, que tu tem
normalmente a 24 horas para fazer uma entrega ou até mais, né? Então tu consegue consolidar e roteirizar melhor as cargas. Então o que acontece, né? A gente tem uma gestão muito próxima dos nossos prestadores, né? Isso é diário, a gente tem contato com os nossos prestadores e a gente faz o acompanhamento da entrega online, né? Então o nosso cliente hoje ele consegue acompanhar a entrega e saber no minuto o momento que vai chegar a entrega, né? E é uma necessidade do nosso tipo de produto. O maior volume de venda nosso é medicamento e isso só cresce, né? Então, quando a gente fala aí justamente, eu acho importante reforçar isso, né? A questão da personalização da entrega, no nosso segmento ele é diferente. Então, a gente tem que saber também lidar com essas diferenças aí para entregar o melhor nível de serviço para o cliente. Então a gente garante para ele que se ele quiser retirar em qualquer uma das nossas 540 lojas, ele pode retirar, né? Então a gente, o mais importante aqui é a disponibilidade, né? O nível de serviço que a gente entrega e quanto maior, melhor. A gente tem hoje no segmento farma o melhor NPS, né, do segmento. Por quê? Porque a gente é incansável com essa questão da gestão, da execução, da qualidade. Então, isso eu vejo que é um diferencial do Grupo Panvel, assim. Bom, excelente. E aí eu passo a mesma pergunta aí para você, Rodrigo. No teu caso aí, que talvez consiga fazer rotas aí com, né, diferentemente da Panvel, que faz 2, talvez 3 entregas em uma rota, Shopee, você deve sair com 50, 100, 150, eu já vi alguns last miles aí desses grandes marketplaces executando. Como é que é esse equilíbrio entre preço de frete e performance de entrega? Cara, acho que um ponto importante é a gente sempre entender o fluxo operacional, né, e entender o quanto tempo a gente está perdendo em cada etapa. E mapear isso a fundo, né? Quanto tempo um pacote demora para ser processado dentro do cross-docking, né? Quanto tempo ele conecta com o line haul, e se a chegada da carreta, por exemplo, num last mile hub, né, numa base de entrega de última milha, ela está sincronizada com o horário de saída do veículo, né? Se você tem o tempo de processamento suficiente. Acho que uma boa dica é mapear essas etapas, os tempos de chegada e saída de veículos, né, entre etapas e processamento, para conectar isso de uma forma rápida, sem custo. Isso é muito mais eficiência operacional. Tá? E também olhando custos, que é o nosso foco, sempre em logística, né, a gente precisa ter um custo muito competitivo, haja visto essas crescentes aumentos no diesel e na gasolina. Vejo que a gente tem um indicador que a gente chama de SPR, né? Praticamente é monitorar a quantidade de pacotes por rota, e isso traz um ganho incrível por carro, né? Bem como a gente também precisa ter um programa de fidelização dos melhores motoristas. Acho que isso também é algo que traz a diferença, tá? Como é que eu consigo manter os melhores motoristas conectados no meu aplicativo? Através do Loyalty, né, do programa de incentivo, e aí tem várias ações legais por trás, né, voucher de pneu, voucher na nossa loja, até um lanche, até uma fruta na hora da saída da entrega faz a diferença. Tá? Esse é um ponto super sensível, né, Rodrigo, Diego e Peneira. A gente fala muito, né, de novo, né, nosso painel aqui sobre digitalização, sobre tecnologia, e muitas vezes as empresas esquecem do básico. Então está aqui o Rodrigo mostrando que a gente precisa, antes de qualquer coisa, cuidar das pessoas, né? Eles são nosso maior patrimônio ali das empresas, o maior valor. Então, cuide bem do seu motorista, cuide bem da sua frota, de uma forma ou de outra, esse profissional ou essa profissional, ele ou ela vai executar aquele serviço de uma forma muito mais primorosa se for bem cuidado, né? Se tiver esse loyalty, essa fidelização, um prêmio, né, por performance, acho que isso é super legal. E essa já é uma forma de inovar, sem você ter que aplicar tecnologia.
E aí, passando a palavra aqui para o Iltenir. Iltenir, uma mesma pergunta aí para você, nessa questão de preço e performance. Como é que está dentro da cargo? Como é que está dentro dessa questão do crowdshipping que vocês estão realizando aí? O primeiro passo, né, a gente está do lado inverso agora do processo aqui dos colegas, porque na verdade você tem que oferecer essas soluções, você tem que conectar a necessidade de todos eles aí com a nossa estrutura, mas ao mesmo tempo você vem aí de uma sucessão de aumentos de combustível, que é uma das principais parcelas aí do custo operacional do transporte passageiro, transporte de carga, enfim. Então, de fato, isso é algo que a gente, de forma dosada, a gente vai buscando administrar e trabalhando justamente nesse processo de otimização, né? A otimização do recurso, o menor tempo de espera. O Rodrigo mencionou aí, por exemplo. Então, quando nós temos operações de transferência entre bases, onde você tem que buscar essa programação. Se você atrasa essa chegada do veículo na base de destino, o pessoal está parado lá. Está insatisfeito, por quê? Porque o cara, ele ganha para rodar, ele não ganha para ficar parado. Então, ele está insatisfeito. Quando você vai oferecer esse incentivo, de fato, você tem que oferecer, porque ele vai ficar um período e automaticamente isso vai acumular lá no término da tua operação. Então, automaticamente, se você não tiver essa gestão de todos esses passos, automaticamente você inflaciona o seu custo internamente. Não é algo que você consegue repassar. Até o que acontece por fora, quando você fala de todo o processo de aumento de combustível, de insumos de um modo geral, você já não tem a facilidade para fazer esse repasse. Por quê? Porque a última linha é o consumidor. Então, quando você fala do consumidor, desde quem opera no B2C e no B2B, ele é a última linha. Então, o impacto vai ser nele. Então, essa conta ela é feita de trás para frente e vai bater lá onde quem está operando a matéria-prima, quem está operando a embalagem, quem está operando o produto, fazendo ele chegar no destino. Então, a gente coloca realmente como premissa esse trabalho de incentivo com o pessoal. A gente busca tê-los próximos da gente. Então, a gente usa hoje uma plataforma até para tornar mais prático o nosso processo. Então, a gente migrou todo o processo de pagamentos de todos os nossos entregadores numa única plataforma. É uma Logitech homologada dentro de uma NTT. Então, nós buscamos essa proximidade para quê? Para que me permitisse facilidade operacional, independente de onde nós estivéssemos, não deixar de cumprir as regras, né? Você comentou de crowdship, mas é importante falar que a cargo hoje nós não operamos com veículos de passeio. 100% das nossas operações hoje são acobertadas com seguro de acidentes e com seguro de roubo. Então, todos os veículos hoje eles estão devidamente registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, para isso, você busca um cara que, num dado momento que ele está ocioso, ele pode estar batendo na porta e trabalhando com outro parceiro. Você busca retê-lo de que forma? Dando autonomia para ele poder fazer a operação, você dar esse treinamento, você dá uma ferramenta que permite ele interagir também nessa logística. Não é só seguir o roteiro, olha, eu vou fazer só o que você está me mandando. É fazer com que ele possa também participar desse escopo, dar ferramentas para que ele tenha economias. Então, com esse meio de pagamento, a gente passou a oferecer aí convênios que ele pudesse fazer abastecimento, que ele pudesse fazer troca de óleo, que ele pudesse fazer manutenção, troca de pneus, incentivos, ter cashback de retorno. Então, a gente digitalizou um pouquinho esse processo também para que trouxesse este benefício para ele, trouxesse essa motivação para ele. No modo geral, a gente está retendo o pessoal, a gente está absorvendo um pouco esse aumento de custo hoje, porque é fato, existe uma retração muito grande. A gente está falando de grandes demandas. O e-commerce ele cresce independente de todos esses impactos que nós sofremos nos 2 últimos anos. A gente fala que no início da pandemia foi uma segunda Black Friday, porque foi um boom muito grande. Então habituou muitas pessoas que sequer tinham uma conta de e-mail a se digitalizar, criar uma conta de e-mail, cadastrar, começar a comprar. Aquele que já comprava aumentou o consumo, aquele que nunca comprou passou a consumir. Só que você fala da indústria, que ainda existem setores que ainda sentem. Então a gente sente um pouco disso porque a gente opera. A nossa solução ela não está no serviço somente para o varejo, mas para a indústria. A indústria hoje representa 60% da nossa demanda. Então a gente está equalizando a operação justamente para atender nesse formato. Preço é algo que a gente busca de que forma? Entregar performance, entregar essa otimização e o principal, o mapeamento. É entender realmente a realidade do cliente, é visitar o cliente, é ter o tato do qual é o produto do cliente, é entender que às vezes a caixa dele é muito grande com o produto que ele tem dentro, essa caixa ela ocupa espaço.
ela ocupa espaço no veículo, ela ocupa espaço num porão de aeronave, então isso aumenta a sua cubagem, aumenta o custo de frete. Consequentemente, está sujeito a ter uma avaria quando você faz empilhamento com outras caixas. Então, é fazer essa imersão dentro do cliente para conhecer essa cultura dele, o perfil da embalagem dele, os horários de entrada, saída de expedição, para você reduzir esses percursos, para que a gente não perca tempo, a gente não perca dinheiro, né, na verdade. Porque isso, consequentemente, inflaciona lá na última linha. Eu acho que só colaborando também, desculpa aí, Patrick, mas só para trazer um número aí que eu achei aqui, acho que é bacana dividir com todos, né? No Fórum Econômico Mundial aí, trouxeram um número de 4 trilhões de dólares de resultado operacional com toda essa transformação logística até 2025. Então, 4 trilhões de dólares é muito dinheiro, cara. É muita oportunidade para quem está correndo atrás, né? Está buscando um número melhor. E quando a gente fala de tudo isso que apareceu aqui hoje, não é nem uma questão de seguir tendência, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, porque quem não buscar se atualizar, quem não entender que esse cenário ele veio para ficar, cara, vai perder muito dinheiro, vai aumentar muito o custo, vai perder o time do negócio, né? Então é importante esse estar atento, estar dentro de toda essa evolução, né? É bacana isso. E o Itenir falou duas coisas que que eu gravei aqui, Diego, que foram... primeiro, a questão da caixa, né? A minha experiência no e-commerce só mostrou o quanto grandes varejistas, na verdade, independente do tamanho, quanto eles pouco estão controlando o tamanho das caixas dos seus para fazer o envio, e aí perde-se muito dinheiro, né? E aí, paralelamente a isso, a gente linka aí ao que o Diego trouxe desses 4 trilhões de dólares aí do Fórum Mundial. Então, mais um dado aí para mostrar que existem caminhos de inovação. E um outro ponto interessante que eu acho que o Itenir colocou aqui foi referente, que falou, a gente há pouco tempo só ouvia assim, a última linha é custo. Agora o Itenir falou, a última linha são os clientes. Então, está tendo uma mudança de mindset, pessoal, de que o cliente é a parte mais importante do processo, que precisa aplicar uma experiência de entrega, precisa ter um customer experience, precisa ter uma informação disponibilizada. Então, existem caminhos para você inovar, seja no tamanho da caixa, seja com uma informação diferenciada, como o Diego colocou aqui, seja na gestão do teu motorista, gerando um loyalty, gerando uma bonificação, como o Rodrigo colocou. Bom, a gente está chegando nos 3 minutos finais aqui, nosso painel se encerra às 10h05. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, senão eu vou passar quem está nos ouvindo aqui, assistindo ao vivo, pode colocar a pergunta no chat. Senão eu vou passar aqui para os nossos 3 amigos aqui para considerações finais, para a gente poder encerrar. Então, 30 segundinhos aí, Diego, Rodrigo e o Tenir. Vamos nessa ordem. Vai lá, Diego. Pô, acho que é importante, né, a gente entender que nem eu comentei por último aqui, é uma situação que não é que tu tá na moda, mas sim é de sobrevivência. Tudo que a gente falou aqui hoje, né, de cultura, de pessoas, as empresas também precisam entender que é um momento de virada, é um momento que tem que ter muito essa questão da tecnologia, do envolvimento das pessoas, da melhoria de processo, da gestão. Ainda, infelizmente, né, tem uma outra pesquisa aqui, 39% das empresas de logística desistem de ir para esse momento de virada, né, de digitalização da logística, por falta de conhecimento, habilidade em tecnologia, né? 39%, olha o número ainda que a gente tem, né? O mar de oportunidades que tem pela frente. Então é importante que as empresas, as pessoas, né, se questionem mais sobre isso e com isso sobrevivam, né? Porque se não ir para essa linha, cara, a tendência é que a gente tenha, né, muitas empresas ainda infelizmente ficando pelo caminho, e a pandemia acelerou essa necessidade, né? Obrigado, Diego. Rapidamente completando aí o que o Diego disse, eu acho que o módulo de sobrevivência é o que a gente tem hoje, né?
e ele é mais parrudo do que a gente tinha há uns anos atrás, né? Uns anos atrás a gente pensava, cara, você vai ter um TMS, um WMS, isso pode ser um diferencial. Não, isso já ficou. Então a gente tem que, hoje, ter muito foco em custo, para mim, muito foco em custo, porque se você olhar nos últimos 20 anos, quantas transportadoras sobreviveram de lá para cá, você coloca, acho que juntaram uma mão aí, algumas. Mas é isso, turma, foco nisso, não ter receio dessa digitalização, porque ela vem para melhorar os processos e garantir eficiência de custo e operacional, né? Não custa muito, e sim, é importante desenhar uma boa estrutura para poder dimensionar a equipe e poder alocar de uma forma proativa, né, e preditiva os processos. E aí passo a pelota aí para o Itanir. Itanir, rapidinho para a gente fechar aqui. Vamos lá. Na verdade, assim, quando você fala da digitalização, ela foi meio a forceps, né? Quando virou a pandemia, a gente, na verdade, nós não estávamos preparados para a pandemia, mas a gente tinha preparado um projeto para a escala. Então, foi o que facilitou um pouco esse caminho. Hoje já é diferente, hoje já você observa que algumas empresas, porque mesmo com milhares de transportadores, o Rodrigo citou aí, os que estão entre os 5, 10 que completam aí 2, 3 décadas de mercado, né, ou a partir daí. Mas quando você fala de digitalização, muitas sucumbiram, assim, não aguentaram acompanhar o negócio. Então, no primeiro momento, eles se aliaram a parceiros. Então, eu tive a oportunidade de me aliar a parceiros transportadores justamente por quê? Porque a gente tinha esse potencial de escala. Nós não trabalhamos com ativo. O fato de não trabalhar com ativo e estar com a frota na nuvem, isso facilitou, não só para atendermos as nossas demandas, como demandas terceiras. Então, mas hoje já é um cenário diferente. Você já vê grandes players, grandes operadores e transportadores já digitalizando, já fazendo esse trabalho, se aproximando a ecossistemas de logtechs, se aproximando a logtechs, fazendo aquisições. Então você vê que é um caminho totalmente diferente. Hoje todo mundo já enxerga isso como uma realidade, uma necessidade no modo geral, mas é uma realidade, né? Não deixar de lado a cultura do negócio, a cultura das pessoas, mas essa digitalização, ela carece, a tecnologia ela já é muito mais barata hoje do que 5 anos atrás, então acho que essa é a tendência. A gente vai buscando hoje, cada dia, coletar e entregar algo que a gente já faz no dia a dia. O que a gente vai buscando é entender lá fora o que a gente consegue tropicalizar aqui dentro, né? Para a gente continuar sempre inovando, agregando um pouquinho mais de valor. Já que você não consegue enxugar tanto um frete, mas você vai agregando mais adicionais, mais valores aí na prestação do serviço. Perfeito, gente. Bom, acho que a gente tem assunto para ficar um dia inteiro aqui debatendo, né? Painel super rico aí, com 3 grandes profissionais do setor. Queria agradecer aqui Diego Flores, da Panvel, Rodrigo Calderaro, da Shopee, e o Itanir, da Cargo. Obrigado pelo tempo de vocês. Painel super rico. E mestre Rodilson, acho que é com você aí. Obrigado pelo convite de estar aqui. Parabéns pelo evento. E vamos para o próximo painel, não é isso? Excelente. Pessoal, obrigado aí a cada um de vocês aí pela excelente preparação de estar trazendo esse painel tão importante aí, falando de digitalização na logística e do transporte.